Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, nós vamos trabalhar hoje o módulo 7, ok? Voz passiva sintética e índice de indeterminação de sujeito, lá na página 19. E para isso a gente vai voltar um pouquinho o conteúdo do módulo 6, da página 16, que é voz passiva, tá bom? Bom, nós estamos hoje trabalhando por aqui, devido a um problema com a plataforma Zoom, e alguns professores decidiram não trabalhar mais com a plataforma Zoom, eu sou um desses professores. A escola vai orientar a gente a um outro modo de estar trabalhando com vocês, até que esse modo não venha, nós vamos trabalhar por aqui, tá bom? Vamos começar então, lembrando das vozes verbais. Então, de acordo com o modo como o sujeito se posiciona em relação ao verbo, a gente tem a voz verbal. Se o sujeito promove o verbo, a gente vai dizer que eu tenho uma voz ativa. Se o sujeito sofre a ação de alguém, ele não promove o verbo, mas alguém faz a ação do verbo para o sujeito, então a gente tem uma voz passiva. E se o sujeito promove o verbo sobre si próprio, a gente tem uma voz reflexiva. O que nós vamos trabalhar hoje, então, são apenas voz ativa e voz passiva, ok? A voz reflexiva a gente deixa para um outro momento. Vamos lá, então. A voz ativa. Por exemplo, eu comi o bolo. Quem comeu o bolo? Eu. Eu é o sujeito. O sujeito está promovendo a ação de comer o bolo, ou o sujeito está quietinho e quem está comendo o bolo é outro indivíduo dentro da oração. É o sujeito que está promovendo a ação de comer, não é? Então, eu é um sujeito ativo. Se o meu sujeito é ativo, promove o verbo, então eu vou dizer que essa frase está na voz ativa. Outro exemplo. Meu filho comprou o chapéu. Quem comprou o chapéu? Meu filho. Então, meu filho é o sujeito. O sujeito está promovendo o verbo, realizando o verbo comprar, ou algum outro indivíduo na frase está realizando esse verbo. O próprio sujeito realiza o verbo. Então, eu tenho um sujeito ativo. Se o meu sujeito é ativo, eu vou dizer que a minha frase está na voz ativa. Outra oração. Os alunos leram o jornal. Quem leram o jornal? Os alunos. Os alunos é o sujeito da oração. O sujeito da oração está promovendo a ação de ler ou algum outro indivíduo nessa oração promove a ação de ler. Não, o próprio sujeito está promovendo a ação de ler. Então, eu tenho os alunos como um sujeito ativo. Se o meu sujeito é um sujeito ativo que realiza o verbo, então o meu verbo está na voz, a minha oração, perdão, está na voz ativa, ok? Agora, vamos analisar essa oração. O bolo foi comido por mim. O que foi comido por mim? O bolo. Então, o bolo é o sujeito da oração. O sujeito da oração, o bolo, está promovendo a ação de comer, ou existe algum outro indivíduo que está promovendo a ação de comer nessa oração? Bom, o bolo não está fazendo nada, ele está quietinho. Quem está promovendo a ação de comer é o mim, não é? O bolo foi comido por mim. Esse aqui é quem está promovendo a ação de comer o bolo. Nesse caso, o meu sujeito não é ativo. O meu sujeito é um sujeito passivo, paciente, ó. Voz passiva é quando o sujeito não promove a ação. O sujeito fica quietinho, ele é paciente. Quem promove a ação é um outro indivíduo dentro da ação.
Esse outro indivíduo a gente vai chamar de agente da passiva, ok? Então, o sujeito é o sujeito paciente. Foi é um verbo auxiliar. Comido é o verbo no particípio. Por é uma preposição. E mim é o agente da passiva, ok? Então, uma voz passiva analítica, porque depois eu vou te mostrar a sintética. Uma voz passiva analítica, ela é composta por um sujeito que não faz nada, é um sujeito paciente, um outro ser que promove a ação para o sujeito, a gente vai chamar esse ser de agente da passiva, e um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. Então, diferente da voz ativa, que eu tenho um verbo, por exemplo, eu comi o bolo, eu tenho um verbo só comi, na voz passiva analítica, eu tenho dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo no particípio, tá bom? Sempre assim, voz passiva analítica, dois verbos, um auxiliar e um no particípio. Um sujeito que não faz nada, a gente vai chamar esse sujeito de sujeito paciente, ele não promove o verbo, e um outro indivíduo que possa promover esse verbo pelo sujeito. Esse indivíduo a gente vai chamar de agente da passiva. Pode acontecer desse indivíduo não aparecer. Por exemplo, o bolo foi comido, e eu não dizer por quem o bolo foi comido. Mesmo assim, eu tenho uma voz passiva analítica, tá bom? Por quê? Porque eu tenho um sujeito que não faz nada e eu tenho dois verbos. Um verbo conjugado, que a gente vai dizer que é o verbo auxiliar, e um verbo no particípio, que são aqueles verbos terminados em ado, ido, tá bom? Bom, a mesma coisa aqui, olha só. O chapéu foi comprado pelo meu filho. Quando eu digo meu filho comprou o chapéu, comprou, um verbo só, e o meu filho está promovendo a ação de comprar. Então, voz ativa, porque o sujeito está promovendo o verbo. Agora aqui, o chapéu foi comprado pelo meu filho. Quem foi comprado ou o que foi comprado pelo meu filho? O chapéu. O chapéu está promovendo a ação de comprar? Não. Quem está promovendo a ação de comprar? Meu filho. Então, meu filho é o agente da passiva porque ele está promovendo a ação de comprar. E o que o chapéu é? É o sujeito, mas é um sujeito ativo? Não. É um sujeito passivo, paciente, ok? Se eu tenho sujeito paciente, se eu tenho dois verbos, um conjugado e outro no particípio, e se eu tenho agente da passiva, então eu vou dizer que a voz dessa oração está na voz passiva analítica, ok? Outra vez, os livros foram lidos pelos alunos. Quem foram lidos pelos alunos? Os livros. Quem é o sujeito? Os livros. O sujeito está promovendo a ação de ler? Não, ele está quietinho. Quem está lendo? Os alunos. Então, os alunos são o agente da passiva. E os livros são a quê? São o quê? Sujeito paciente, ok? Bom, então eu tenho uma voz passiva, porque o meu sujeito não está fazendo nada, e eu tenho alguém que faz alguma coisa pelo sujeito. Agora, essa voz passiva pode ser analítica ou pode ser sintética. Qual é a diferença? A analítica, eu tenho dois verbos, ok? Quais são os verbos? Um verbo conjugado e outro verbo no particípio, ado, ido. Beleza? Muito bem, então. Agora falar, então, da passiva sintética. Se a passiva analítica tem dois verbos, a passiva sintética tem apenas um verbo, mais a palavrinha ser, ok? O sujeito continua sendo o sujeito passivo, que não faz nada, mas agora eu só tenho um verbo, ok? Então, voz passiva sintética, um verbo, mais ser, ok? Então, vamos analisar essas frases, olha só. Comeu-se o bolo. Quem comeu o bolo? Você sabe? Não. Agora, presta atenção. Se eu falar assim para você, olha. O
bolo foi comido. Eu não sei quem comeu o bolo. Eu não tenho aqui o agente da passiva, mas eu tenho sujeito, não tenho? Quem foi comido? O bolo. Então, o sujeito não está aqui? Sim, é um sujeito passivo. Só que a diferença é que aqui eu não estou usando dois verbos. Eu estou usando um verbo mais ser. Então, essa oração, essas orações são iguaizinhas. Só que essa está na voz passiva analítica, porque eu tenho dois verbos, um conjugado e um no particípio. E essa está na passiva sintética, porque eu tenho um verbo mais o ser, ok? Como é que eu sei que eu estou na voz passiva? Porque eu estou vendo o sujeito, olha. Comeu-se o bolo. Desorganiza a frase, reestrutura a frase agora com dois verbos e vê se você consegue fazer uma frase com sentido. O bolo foi comido. Não faz sentido? Faz. Então, eu tenho dois verbos e eu sei achar o sujeito. Então, eu tenho o sujeito. Qual é o sujeito? O bolo. Só que agora eu quero transformar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Como é que eu faço? Eu tiro os dois verbos, coloco um verbo só, ok? Mais a palavra ser. Então, o bolo foi comido, comeu-se o bolo. Comprou-se o chapéu. Eu não posso dizer o chapéu foi comprado. Quem foi comprado? O chapéu. Eu não tenho sujeito? Tenho, mas o sujeito está fazendo alguma coisa? O chapéu foi comprado? Não. Então, eu tenho o sujeito paciente. E aqui eu tenho um verbo mais ser, voz passiva analítica. Leram-se os livros. Eu não posso dizer os livros foram lidos. Quem foram lidos? Os livros. Então, os livros não é o sujeito? É o sujeito. Mas não é um sujeito que não está fazendo nada? Sim, é um sujeito paciente. Nesse caso, eu tenho esse sujeito paciente com um verbo mais ser. Mas, de qualquer jeito, é sujeito paciente, não é voz passiva. Se eu desmontar, os livros foram lidos, eu não tenho sujeito, eu não tenho voz passiva, o sujeito não está paciente? Sim. Então, veja, voz passiva sintética e voz passiva analítica, de qualquer jeito, eu tenho voz passiva, eu tenho sujeito paciente. Qual é a diferença de uma para outra? A diferença é que a analítica eu uso dois verbos. E a sintética eu uso um verbo só. Por isso que é sintética, vem de síntese. Eu sintetizei, eu diminuí, ok? Qual é, então? Isso nós vimos na aula passada, então, a voz passiva sintética, né? É a voz passiva analítica. Qual é a diferença agora, então, desse ser? Porque ele pode ter duas funções. Ele pode ter a função de partícula apassivadora, quer dizer, eu estou numa frase, ele está numa frase, onde a gente tem um sujeito passivo, a gente sabe quem é o sujeito, mas a gente pode estar numa frase também que esse ser existe e que a gente não sabe qual é o sujeito. Qual é a diferença, então, desse ser quando eu estou numa voz passiva analítica, perdão, numa voz passiva sintética, e quando eu estou no índice de indeterminação do sujeito. Então, vamos lá, vamos trabalhar essas diferenças. Olha só. O ser, para ele estar numa voz passiva sintética, a gente vai dizer, então, que ele é uma partícula apassivadora, ok? Na voz passiva sintética, o ser é uma partícula apassivadora. E ele vai trabalhar apenas com verbo transitivo direto. Isso quer dizer que se você olhar para o verbo e o verbo for intransitivo, o verbo for de ligação, o verbo for transitivo indireto, isso quer dizer que o ser não está numa voz passiva, tá bom? Quando é que eu tenho então o ser na voz passiva? Quando o meu verbo for verbo transitivo direto, ok? Olha só, fazem-se unhas.
Primeira coisa que você tem que pensar é se esse fazem é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação. Vamos lá, vamos pegar o fazem e vamos transformar ele em várias outras orações. Por exemplo, as meninas fazem uma brincadeira. As mães fazem o almoço. Eu fiz um cartaz. Os meninos fizeram uma brincadeira. Veja, qualquer modo que eu use o verbo fazer, eu nunca coloco esse verbo com preposição, é sempre com artigo. Se depois do verbo eu tenho artigo, então esse verbo é verbo transitivo direto, não é? Qual é a condição para o ser uma partícula apassivadora e estar numa voz passiva sintética? A condição é que esse ser esteja acompanhado de verbo transitivo direto. Bom, fazer, todas as vezes que eu transformei, eu fiz o fazer com artigo. Então, fazer é verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, então o ser é uma partícula apassivadora. Então, eu estou em uma voz passiva analítica, ok? Eu posso dizer fazem-se unhas e eu posso dizer unhas são feitas. Quem são feitas? Unhas. Eu não tenho aqui um sujeito? Tenho. Então, unhas é sujeito. Assim como aqui, unhas também é sujeito. Só que esse sujeito está promovendo a ação de fazer alguma coisa? Não, eu tenho um sujeito paciente. As unhas podem ser feitas por qualquer pessoa, mas eu não sei quem está fazendo, não sei quem é o agente da passiva, mas eu sei que unhas é um sujeito paciente, ok? Sujeito paciente, certo? Bom, se aqui unhas é sujeito paciente, aqui nessa oração eu tenho uma voz passiva sintética. Por quê? Porque eu tenho um verbo só e o ser. E esse verbo é verbo transitivo direto acompanhado de ser. Gente, verbo transitivo direto acompanhado de ser vai me dar uma voz passiva sintética, ok? Verbo transitivo direto acompanhado de ser me dá uma voz passiva sintética. Então, fazem-se unhas está na voz passiva sintética. E o ser, eu vou dizer que é uma partícula apassivadora. Se eu transformar unhas são feitas, aí eu tenho dois verbos, um conjugado e outro no particípio. Então, eu vou ter uma voz passiva analítica, ok? Então, lembra disso, dois verbos, voz passiva analítica, um verbo transitivo direto, mais ser, eu tenho uma voz passiva sintética. E o que o ser vai ser na voz passiva sintética? Uma partícula apassivadora, ok? Bom, olha a segunda oração. Alugam-se casas e apartamentos. Vamos olhar para o verbo. Esse ser, a questão de vestibular vai dizer para você, o ser é o quê? Partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito? Lembra que para ser partícula apassivadora e estar numa voz passiva sintética, o ser precisa estar com o verbo transitivo direto. Vamos transformar esse aluga-se, então, para saber que tipo de verbo ele é. Vamos ver. Aluguei uma casa. Aluguei um carro. Os meninos alugaram um filme. Nós alugamos um salão para fazer a festa. Veja, alugamos um salão, alugamos uma casa, alugamos um filme. Eles alugaram um salão, alugaram uma casa, alugaram um carro. Qualquer jeito que você usa o verbo alugar, você vai perceber que você usa ele sem preposição.
Se o verbo está sem preposição, então ele é um verbo transitivo direto. Ah, então há lugar é verbo transitivo direto mais a palavra ser. Mais ser. Opa! Verbo transitivo direto mais a palavrinha ser. O que que a gente tem? Voz passiva sintética, ok? E o ser, o que que vai ser aqui? Uma partícula apassivadora. Então lembra disso, gente. Quando é que eu tenho uma voz passiva sintética? Quando eu tenho um verbo transitivo direto mais ser, ok? Verbo transitivo direto mais ser, eu tenho uma oração na voz passiva sintética, beleza? Quando é que eu tenho uma voz passiva analítica? Quando eu tenho dois verbos, um conjugado e o outro no particípio. Por exemplo, casas e apartamentos são alugados. Um verbo conjugado, outro no particípio. E o meu sujeito é passivo, olha só, casas e apartamentos. Estão fazendo alguma coisa? Não, eles são sujeito, mas são sujeito quietinho, né? Não está fazendo nada. Sujeito que não faz nada. Verbo conjugado. Verbo no particípio, voz passiva, analítica. Verbo transitivo direto, mais ser e um substantivo qualquer na frente deles, eu tenho voz passiva sintética, ok? E qual é a função do ser na voz passiva sintética? Partícula apassivadora. Bom, o ser pode ser, então, uma partícula apassivadora e estar na voz passiva sintética, mas o ser também pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Perceba que quando eu estou na voz passiva sintética, usando um verbo transitivo direto mais ser, eu tenho sujeito, né? Por exemplo, fazem-se unhas, o sujeito é unhas. Vendem-se casas e apartamentos, alugam-se casas e apartamentos é o sujeito. Então, eu tenho o ser como partícula passivadora e na frente do ser, a palavra que vem, o substantivo que vem, é o sujeito. Quando eu tenho o ser como índice de indeterminação do sujeito, o que vem na frente do ser não é o sujeito da oração, porque eu não sei quem é o sujeito. O sujeito é indeterminado. Quando é que isso vai acontecer? Quando o meu verbo acompanhado do ser for um verbo indireto, transitivo ou indireto, for um verbo de ligação ou for um verbo transitivo direto, mas com objeto preposicionado. Vamos ver então, olha só. Necessita-se de voluntários para o hospital. Bom, dá uma olhadinha aqui. Necessita-se de voluntários. Pega o verbo necessitar. Usa o verbo necessitar em outras orações. Eu necessito de ajuda. Eu necessito de um favor. Eu necessito de você. Qualquer modo que você usar o verbo necessitar, você vai ver que você precisa usar uma preposição. Se você precisa de preposição, você tem um verbo transitivo indireto. Qual é a regra para o ser indicar índice de indeterminação do sujeito? Para o ser mostrar para mim que eu não sei quem é o sujeito da oração. É o meu verbo ser um verbo transitivo indireto, ok? Então, bati o olho na oração, tenho o verbo transitivo direto mais ser, então eu tenho voz passiva sintética e o ser é partícula apassivadora. Bati o olho na oração e o meu verbo é verbo transitivo indireto mais ser, então eu não sei quem é o sujeito da oração. E esse ser vai indicar índice de indeterminação do sujeito, ok? E o que eu tenho aqui não é sujeito, beleza? Não é
sujeito, ok? Esse verbo é verbo transitivo indireto, mais ser. Verbo transitivo indireto mais ser, eu tenho o ser como índice de indeterminação de sujeito. Quer dizer, o que tem na frente não é sujeito e eu não sei quem é o sujeito da oração, ok? Olha essa. Neste lugar se é tratado como um animal. Qual é o verbo? É. É verbo transitivo? Não. O que é? É verbo de ligação. Bom, verbo de ligação mais ser me dá o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Quer dizer que esse ser está dizendo para mim que eu não sei quem é o sujeito da oração. Isso não é sujeito e isso não é sujeito. Eu não sei quem é o sujeito, ok? Então, verbo transitivo indireto mais ser, índice de indeterminação do sujeito. Verbo de ligação mais ser, índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui, ainda se corre o risco de perder o oxigênio. O que eu tenho aqui? Ainda se corre o risco de perder o oxigênio. Pessoal, correr é o verbo acompanhado do ser. Se eu disser para você o verbo correr, vamos trabalhar o verbo correr em várias orações. Eu corri muito, eu corri pouco, eu corri mal, ele corre bem, ele correu uma maratona. Qualquer coisa que eu diga depois do verbo correr, eu vou perceber que é tudo alguma coisa que me lembra advérbio de tempo, de modo, de lugar. O verbo correr, então, é um verbo intransitivo. Se o verbo correr é um verbo intransitivo, acompanhado de ser, eu tenho o ser como índice de indeterminação do sujeito, ok? Então, verbo transitivo indireto mais ser, eu tenho voz passiva? Não, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. Verbo de ligação mais ser, eu tenho voz passiva? Não, eu tenho o ser como índice de indeterminação do sujeito. Verbo intransitivo mais ser, eu tenho voz passiva analítica ou voz passiva sintética? Não, eu tenho o ser como índice de indeterminação do sujeito. Então, guarda isso. Ser, ó, verbo transitivo indireto mais ser, verbo de ligação mais ser, verbo intransitivo mais ser, eu não tenho voz passiva analítica, nem voz passiva sintética. O que eu tenho? O ser como índice de indeterminação de sujeito, ok? Quando é que eu tenho uma voz passiva sintética? Quando eu tenho verbo transitivo direto mais ser, beleza? Se vocês lembrarem isso, vocês conseguem se dar bem no vestibular. Verbo transitivo direto mais ser, voz passiva sintética. Verbo transitivo indireto mais ser, verbo de ligação mais ser, verbo intransitivo mais ser, eu tenho ser como índice de indeterminação do